Hoje eu vou ensinar como que dá para fazer e na verdade tem meses que eu vou gastar menos que isso ainda viajando o mundo. O que não inclui, que é a parte que eu vou ensinar hoje, é dessa forma que se viaja com R$ 1.500 de orçamento. Take off. Home point updated. Ligado, a princípio tá tudo certo. Acredita que pega Wi-Fi aqui? Aí é top, né? Home point updated. Finalmente. Vou te ver, eu vou olhar para aquela câmera lá e vou te ver olhar para essa câmera aqui. Então, no primeiro vídeo do canal eu falei sobre a minha meta, que é sobre viajar o mundo, não o mundo todo, mas a de 30 a 40 países nesse ano agora, do ano de 2026, com R$ 1.500 por mês. Conversando com algumas pessoas, né, algumas pessoas que já viram alguns cortes, falaram assim, tem gente que não vai acreditar, porque é um valor muito baixo, é impossível, R$ 1.500 é um salário mínimo. Quando eu pensei nos 1.500, quando eu planejei isso, não foi pensando no salário mínimo do Brasil. Na verdade deu coincidência, porque na verdade eu peguei o valor que eu tenho de montante, tirei um pedaço e dividi em 12 o que eu tenho. Ponto. E deu R$ 1.500 que eu tenho de meta. Tem que falar, mas é impossível, se é só isso que tem, não tem como viajar o mundo inteiro por 1.500 por mês. Só que na verdade, hoje eu vou ensinar como que dá para fazer e na verdade tem meses que eu vou gastar menos que isso ainda viajando o mundo. Isso não inclui as passagens aéreas, tá? As passagens aéreas de longas distâncias. E mais inclui as passagens aéreas de curta. Exemplo, quando você está na Europa, para viajar da Espanha para a França, da França para Portugal, de Portugal para a Grécia, ou esses países que são próximos, até um pouco mais afastados às vezes mesmo, o valor de passagem varia de 20 a 100 euros por mês. Isso dá um montante de, de mais ou menos R$ 500, R$ 600. Às vezes, quando dá 20, dá R$ 100 a passagem aérea. Então, sim, inclui também a passagem aérea. O que não inclui, que é a parte que eu vou ensinar hoje, é a hospedagem. A hospedagem acaba sendo a parte mais cara de uma viagem, realmente. Conversando com as pessoas meias vezes, pessoas que já conhecem isso, às vezes eu penso, não, mas isso já todo mundo já conhece. Só que se todo mundo realmente conhecesse essas formas de viajar sem pagar hospedagem, talvez mais gente faria isso. Ah, tem algumas famosas, só que hoje eu vou falar um específico a que eu uso, aquilo de que a minha mãe usar, aquilo de que o meu irmão usar. A minha mãe já faz isso há 6 meses, o meu irmão já faz isso há quase 2 anos. Eu comecei antes deles, só que eu fiz por apenas uns 2 meses, porque eu comecei fazendo esse voluntariado, usando o World Packers na Europa, fiz durante 2 meses e acabei parando em Londres. E lá acabei fazendo dinheiro, acabei ficando um pouco lá. Foi lá que eu fiz o dinheiro que eu tenho, esse patrimônio que eu acumulei, material que eu comprei, celular, e drone e notebook e tudo mais. Eu comprei tudo em Londres com o dinheiro que eu fiquei lá. E só que depois de alguns anos, depois de alguns problemas, eu preferi, cara, eu vou continuar da onde eu parei. Eu vou continuar aquela minha viagem de conhecer o mundo, conhecer 30, 40 países que nem eu estava fazendo antes. Então eu decidi que ficar em Londres fazendo dinheiro não era mais meu objetivo, não era mais o que eu queria. Então chegou um momento que eu percebi que não adiantava mais ficar lá, eu já não estava conseguindo fazer tanto dinheiro mais, não porque não dá para fazer mais, mas porque eu estava saturado já. Eu fiquei lá quase 3 anos, foram 2 anos e meio trabalhando lá todos os dias, de domingo a domingo, sem folga. Eu não visitei lá, eu não turistei em Londres. Eu só trabalhei durante, para mim, tanto que eu tenho uma imagem até negativa, um pouco errado. Não era para ter uma imagem negativa num lugar onde eu consegui fazer um dinheiro que eu não consegui fazer no Brasil. Mas como eu trabalhei só lá, é aquele negócio, né? Quando fica envolvido em problema, tem que dar uma desopilada, tem que ir para um lugar diferente um pouco, um lugar mais arejado. E, e foi o que eu tive que fazer. Eu simplesmente dei um stop em tudo isso e decidi focar naquilo que eu sempre quis fazer, que é focar no YouTube. Pessoal, essa aqui é a minha plataforma da Old Packers, tá? Quando alguém falar para você, mas não tem como viajar com R$ 1.500 por mês o mundo inteiro. Se você calcular que você cortar a parte da hospedagem, você percebe que o resto não é muito barato. A única coisa que eu não incluí foi as passagens aéreas,
as de longa distância, que é Brasil para Europa, que dá mais ou menos uns R$ 3.000 no momento atual desse vídeo. E a passagem da Europa para a Ásia que eu vou fazer, né? Eu vou fazer 5 meses de Ásia, viajar ali talvez uns 15, 20 países ali, e depois também mais uns 15, 20 países na Ásia. Essa passagem que vai daqui para a Ásia de 3 mil e da Europa para a Ásia, também eu não considerei nesse valor de 1.500. Então, na verdade, são 1.500 vezes 10 dá 15 mil, vezes 12 dá 18, mais ali uns 3 aqui, mais uns 3 de lá, 18, dá 24 mil. Então, eu vou gastar um ano inteiro viajando por conta dessa plataforma aqui. Isso aqui é a plataforma da Woodpeckers, onde você consegue ir no mundo inteiro. Tá, aqui é a plataforma da Woodpeckers, certo? Vamos lá como que iria fazer na prática, tá? A princípio eu vou para Espanha daqui a um mês. Espanha aqui, ver se parece. Aqui, ó. Na Espanha, então nós temos 657 oportunidades de voluntariado na Espanha, tá? O que significa isso? Todos esses lugares aqui são lugares na Espanha que eu posso me candidatar. Diferente de uma vaga de trabalho, isso aqui é muito mais simples. Vou descer esse drone aqui uma vez, né? Tá, agora vamos falar um pouco até mais tranquilo. Tá, todos esses 657 são oportunidades que eu posso me cadastrar. Diferente de vagas de trabalho, a Woodpeckers é mais simplificada para você conseguir uma vaga. Por quê? Porque a pessoa não vai te pagar. Ou seja, isso aqui não é trabalho. É por isso que eu falei, como que consegue viajar tão barato? Porque a parte mais cara da viagem é sim a acomodação, é a hospedagem. Quando tu não precisa pagar isso, quando tu não precisa pagar por isso, automaticamente a tua vai ficar muito barata. Pensa assim, ó, vou ficar na Espanha, certo? Cheguei na Espanha lá, paguei R$ 2.500 a passagem, 2.800 a passagem aérea. Cheguei na Espanha e vou ir para o voluntariado. Lá eu vou trabalhar de 4 a 5 horas por dia, mais ou menos, normalmente, de 4 a 5 dias por semana. Ou seja, dá umas 25 horas, tem muita vontade de 20 horas por semana. Ou seja, para quem está acostumado no Brasil a um CLT de 40 horas, mais transporte, 40 horas fora as 4 horas, 2 horas no mínimo ali de transporte para trabalho. E não tem que pagar nada de acomodação, ou seja, não tem que pagar luz, não tem que pagar água, não tem que pagar internet, não tem que pagar aluguel. Cara, ou então, pior ainda, estando na Europa, tendo que pagar hospedagem, tu gastaria coisa de R$ 10.000, tranquilamente, ficar um mês na Europa só de hospedagem, de 10 a 15 mil reais, ficando num lugar muito simples. Tu economiza todo esse valor, tu não gasta nada. Muitos, na Europa, muitos também oferecem comida. Então, pensa ficar um mês nesse lugar, um mês só nesse lugar aí. Você não gasta nada. Você fica 30 dias sem nenhum gasto. Você pode ficar em qualquer um desses lugares que estão aqui, ó. Todos esses lugares estão aqui sem pagar nada. Às vezes é hostel, às vezes é alguma casa de alguém, às vezes é uma fazenda, às vezes é campo, às vezes é um hotel. Todos esses 657 lugares você pode aplicar. Vamos lá, escolher um aqui que eu achei bacana. Ó, isso aqui, uma hospedagem, né, guest house, 10 horas por semana, velho. Para fazer o quê? Para tirar foto e para gravar conteúdo. Ó, esse é o lugar que você ficaria apenas para tirar foto. Olha, cara, esse aqui eu tenho vontade de ter me cadastrar para esse aqui mesmo, velho. É um lugar que eu ficaria. Esse aqui é como se fosse uma pousada. Esse aqui é as acomodações. Às vezes cara, é muito bacana. Esse é um lugar que eu ficaria muito tranquilamente, eu ficaria. Acho que é uma casa, deve ser uma pousada. Acho que é uma pousada no estilo de casa. Cara, esse aqui eu ficaria tranquilamente. Esse é um estilo de lugar, por exemplo, que você poderia ficar. Ó, nesse lugar você consegue ver a avaliação, quantas avaliações tiveram, qual é o nível, ou seja, foram 10 avaliações todas 100%, todo mundo gostou desse lugar aqui. Aqui você consegue ver, esse trabalho aqui é só para mídias, ou seja, só para tirar foto, fazer vídeos. Minha mãe não gosta muito disso. Aqui é os períodos que podem ser feitos, quais estão disponíveis. É, a idade, quem já foi por lá, quem vai estar lá, você consegue ver. Você consegue ver todas as avaliações que tiveram. Então, tem pessoas que, mas é muito aleatório isso. Eu vou chegar num lugar que eu não conheço, num país que eu não conheço. Você consegue ver todas as avaliações que tiveram, a nota daquela pessoa, quantos elas tiveram. Você tem seguro também na Woodpeckers também, onde você consegue. Por exemplo, chegou lá e o anfitrião, por algum motivo,
ele não cumpriu com o que você cumpriu, você tem que sair de lá e tem que pagar uma hospedagem. A Worldpackers te paga, tem um seguro pelo menos se não me engano, são de 3 a uma semana que você tem a hospedagem paga e nesse tempo você pode encontrar outro lugar no Tech, aplicar para um outro voluntariado, certo? Vamos voltar para as vagas de novo. Tá, eu tinha colocado lá Espanha, vamos colocar de novo aqui Espanha. Eu botei Espanha aqui, tá, mas vamos colocar outro lugar aqui, vamos colocar aqui, sei lá, França. Tá, ó, na França temos 352 oportunidades. A aplicação, não sei se eu vou tão fundo nesse ponto, né, de chegar até lá a aplicação, mas você consegue ver aqui toda a quantidade de horas trabalhadas, né? Vamos ver isso aqui, eu achei bacana. Cuidar de animais na França. Cara, isso aqui eu ficaria também tranquilamente também. Meu Deus do céu. Eu ficaria até numa época de frio, numa época de inverno. Cara, muito bacana também. Que é uma fazenda cuidado com animais lá na França. Cara, esse tipo de coisa que você pode que eu vou fazer. Meu objetivo, muito mais na Europa, com o Woodpeckers, talvez lá na Ásia eu fique um pouco mais alugando espaço, realmente conhecendo, porque os Woodpeckers lá da Ásia, por ser uma economia bem diferente, acaba que às vezes tem que pagar um pouco o Woodpeckers lá. Lá tu paga um pouquinho, não paga uma hospedagem cara, mas paga lá uma coisa que é em dólar, que acaba sendo US$ 25 por semana, US$ 50 por semana, às vezes 10 por dia, que dá um pouco mais ainda. Então, às vezes compensa mais tu pagar, sei lá, R$ 1.200, R$ 1.300 numa acomodação, mais comida vai acabar gastando um pouco mais de 1.500. Mas na Europa, que é o lugar mais caro, ironicamente você economiza dinheiro, porque você consegue ficar em Woodpeckers com comida, com hospedagem, com 20 horas de trabalho, você pode ficar em lugares como esse. Se você não gosta, mas eu quero conhecer Paris. Tem Woodpeckers também mais próximos de lá, às vezes não em Paris, mas cidades muito próximas, onde você tem três dias, 2 dias, às vezes 4 dias de folga na semana. Então você pode tirar assim um tempo para ir para lá, ir de manhã cedo, conhecer Paris, voltar com um custo de um metrô na Europa, que a hospedagem acaba sendo gratuita. Então é dessa forma que se viaja com R$ 1.500 de orçamento. Com o Woodpeckers, você consegue fazer isso. Isso nem é patrocinado. Eu nem tenho meu link de Woodpeckers para fazer cadastrar ainda. Só que isso é pra você ter uma noção o quanto sim, o quanto essa plataforma é espetacular. Eu indiquei quando eu fui pro meu irmão para minha mãe. A minha mãe, mulher de 50 anos, sozinha, viaja pelo Brasil, fica se acomodando apenas de Woodpeckers. Cara, que nem eu comentei, se você não conhecia nada dos Woodpeckers, comenta aqui embaixo nos comentários. Isso para mim é um mundo paralelo, isso eu nunca vi falar nisso. Se você já é usuário, se você conhece, se você tem dúvidas se vale a pena ou não, comente também aqui. Ah, não, eu conheço, eu quero pensar em fazer, eu tenho essa vontade. Esse canal aqui, eu vou falar muito sobre o Woodpeckers. Eu vou viajar, eu vou fazer isso. A minha rotina será o Woodpeckers. A minha rotina será nesses próximos 10 meses agora, né? Já considerei um ano, mas já passou um tempinho já. Comecei essa minha viagem pelo Brasil, voltei para o Brasil, fiquei aqui. Mas a minha viagem toda vai ser com base de Packers. Eu vou criar conteúdo em lugares aleatórios que eu achar, assim desse jeito, assim como eu tô vendo aqui. E vou tentar mostrar não só os lugares diferentes, mas também mostrar as cidades, os voluntariados. Vou mostrar que você pode sim conhecer países os mais hypados, mais turísticos do mundo, ou então países diferentes, lugares. E eu, sinceramente, eu preferia lugares talvez passaria um dia em um lugar desse, um lugar mais turístico, mas passaria talvez 2, 3 semanas em lugares como esse aqui, cuidando de animais, na neve, em lugares, em trailers como esse aqui, por exemplo. Cara, tem muita experiência bacana que tu pode fazer com um valor muito baixo. Imagina, em vez de trocar uma vida onde você vai ganhar R$ 1.500 por mês. Então, deixar alguma foto que seja bacana aqui para deixar. Certamente isso aqui deve ser a acomodação voluntária. Imagina você largar uma rotina onde você ganha R$ 1.500 por mês, e você gasta 1.000 de aluguel, 200 de luz, 100 de água, e aí já foi 1.300. Sobrou R$ 200 para você, lazer, internet, Netflix, cara, nem encaixa, nem cabe. A vida de uma pessoa que ganha R$ 1.500 por mês quase não encaixa, não vale, não faz sentido. A pessoa tem que morar ou com os pais, ou ser obrigado a ter um relacionamento, ou dividir a casa com um amigo, porque não dá. E aí sim vai ser trabalho para casa, não sobra dinheiro para fazer uma coisa, não sobra dinheiro para conhecer outra cidade, não sobra dinheiro para fazer nada. Você vai conhecer outra cidade aqui que você vive há 30 anos, 50 anos, não vai.
Sabe, não faz sentido. Agora, desse jeito, você consegue literalmente ficar em lugares diferentes a toda semana. Literalmente toda semana viajando o mundo com valores muito baixos, porque você não vai gastar com hospedagem, você não vai gastar com aluguel da sua casa, você não vai gastar com luz, com água, isso falou, você vai pagar em passagem. Você vai pagar talvez num passeio, sabe? Se você quiser, não, mas esse país é muito caro, eu queria conhecer lugar, eu queria conhecer Paris, ter uma experiência mais parisiana. É, beleza, você pode também querer essa experiência mais parisiana, se você quiser, e gastar um pouco mais, gastar R$ 3.000 naquele mês ali. Só que ele pensa assim, ó, você fica em onde pegas num lugar como esse aqui, fica 30 dias, sabe? Sem gastar quase nada, sem fazer muita experiência, só vivendo aquele lugar por 30 dias. Você gasta nada, você gasta zero no seu orçamento. Você bota para um próximo mês, planeja Paris e gasta 1.500, gasta R$ 3.000 em Paris. Eu falei Paris, mas tem milhões de outros lugares, dezenas de outros lugares caros que você pode querer um orçamento um pouco maior. Faz isso, para no mês e fica. Fala assim, mas que vida que eu vou ter viajando, eu não vou ter casa, não vou ter nada, o que eu faço com isso? Cara, quando minha mãe perguntou isso pra mim, "Ah, mas como é que eu vou fazer isso, ficar viajando em minha casa, em meu aluguel?" A mãe não tinha casa, tá? Ela pagava aluguel. Só que mesmo assim, ela é uma coisa muito louca, cara, viver viajando. Só que viajando dessa forma pelo Woodpeckers, não vai ficar pulando de galho em galho cansando. Você pode ficar, às vezes, 3, 4 semanas, 2 meses. Meu irmão já ficou 8 meses numa pousada que era de luxo. Então ele ficava hospedado em um lugar onde os hóspedes pagavam R$ 1.000 por dia no Brasil. 1.000, R$ 1.200 por dia no Brasil. Ele ficou lá durante 6 meses nesse lugar. Imagina tu pagar uma hospedagem de R$ 1.000 por dia durante 6 meses. Esse tipo de coisa você pode fazer também. Eu não tô falando que é uma vida que você tem que ficar durante, sei lá, anos. Só que pensa assim, ó. Eu comecei a fazer isso há 2 anos atrás e eu tinha R$ 15.000. Fui para Europa. Lá eu tive que comprar patinete, que ia viajar o mundo com patinete e tudo mais. Eu praticamente comecei a viajar com o objetivo e lá fora eu descobri que eu conseguiria fazer dinheiro de maneira maior. Então lá eu consegui fazer todo o dinheiro, todo o patrimônio, tá? Não é muita coisa, tá? Que eu consegui fazer foi lá em Londres, mas com o objetivo é apenas de ir e fazer isso. Ou seja, não é que você não vai viver assim pro resto da vida. Vai que você vai para algum país, lá encontra uma oportunidade de trabalho, que você possa ficar lá, ganhar em euro. Qualquer coisa que você ganhe, qualquer 1.500 euros que você fique, são mais de 7, 8 mil reais que você vai ganhar. Às vezes no Brasil você está ganhando R$ 1.500. Então, às vezes, essa ano que você acha que vai ser só as férias, que você vai viajar dessa forma, é a maneira de você encontrar realmente alguma coisa. Tem muito videozinho motivacional, né, da roda dos ratos, que a pessoa tem que se livrar disso, mas na prática, como que faz isso? Eu mesmo agora estou com esse meu planejamento, tenho esse meu orçamento de R$ 1.500 por mês para ficar durante um ano, e depois quando acabar eu vou fazer o quê? Para longe não volto mais, não quero mais. Talvez eu também não estou com o objetivo de parar em algum lugar para trabalhar, para fazer dinheiro mais, e sim conhecer, crescendo, eu quero conhecer todos os países. E para que eu acabe esse ano e não ter ficado sem dinheiro e tenha que voltar para alguma coisa, tenha que estabilizar em alguma coisa, eu quero que esse canal dê certo. Eu quero que isso aqui, isso que eu estou querendo fazer agora, essa forma de mostrar para vocês que isso dá para ser vivido, tutoriais eu quero mostrar para vocês de como ganhar dinheiro online, que eu estou aprendendo também. Esse canal aqui vai ser um lugar onde eu vou ensinar tudo que eu aprendi esse ano, como ganhar dinheiro online, eu vou ensinar aqui. Estudei muito, parece que sei muita coisa sobre digital, mas na prática eu não faço dinheiro com online. Cada centavo que eu fizer aqui vai ser de alguém completamente iniciante. Às vezes a pessoa vê, mas está com um notebook, está com o drone, está com um monte de material, foi para Londres, parece que a pessoa, às vezes a pessoa desconecta assim de uma pessoa que está no CLT, que ganha R$ 1.500 por mês e não sabe o que vai fazer da vida. E eu tive assim durante praticamente toda a minha vida. Eu fiz muitos negócios simples, de começar vender lanche na rua e acabei tendo 2 funcionários, 3, 4, 8 funcionários vendendo lanche na rua comigo. E praticamente foi tudo que eu fiz na minha vida foi assim. Foi negócios muito simples que escalaram, mas que acabaram que eu vi que não era o que tinha que fazer. Fui para fora do Brasil com quase nada de dinheiro, e lá aprendi a trabalhar, aprendi a fazer dinheiro. Então, tudo que eu fiz sempre foi de uma forma intuitiva. Muito as coisas foram acontecendo. E não porque eu tinha a certeza, eu sabia. Agora, o digital é justamente isso que eu estou fazendo agora. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como que vai ser. Eu acho que o principal que eu vou conseguir mostrar é mostrar que essa vida aleatória, ela não é tão aleatória assim. Eu não sei nem como faz GTA direito ainda, então, se você está até o final do vídeo, clique em se inscrever.
ajuda bastante. E talvez tire do papel essa minha ideia de criar um canal durante um ano inteiro gravando. Eu vou gravar independentemente se der certo ou não. Aqui hoje eu tô falando com 6 inscritos. Acho que ontem era 5, hoje é 6. Então eu tô falando com 6 inscritos. E eu vou gravar, indiferentemente se eu tô falando com ninguém, pra daqui a um tempo eu tá podendo esclarecer dúvidas de vocês e fazer vídeos que vocês me pedirem.